Nós estamos expondo este livro de Ruth. Este é o nosso quarto sermão neste livro. Com a graça de Deus, creio que no próximo domingo nós iremos terminar este livro. Ruth, capítulo de número 3. Ruth, capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 18. Vamos ler todo este capítulo. Diz assim: Disse-lhe Noemi, a sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite limparás a cevada na eira, banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás, e lhe descobrirá os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseste, farei. Então foi para a eira, fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentiu-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se, e antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: Não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: Dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada, lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. E chegando à casa de sua sogra, essa lhe disse: Como se te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: Estas 6 medidas de cevada, ele mas deu e me disse: Não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Oremos. Deus bendito, Pai querido, nós cantamos louvores ao Teu nome, e nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, que o Teu Santo Espírito possa atuar na nossa vida, para que nós possamos tirar deste texto lições presentes nesta palavra, e que essas lições possam impactar os nossos corações. Abençoe as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, nós estamos numa série de sermões sobre o livro de Ruth, e este é o quarto sermão deste livro. Este livro é um livro
amado por todos os cristãos. É um livro belo, é um livro na sua literatura muito belo, na forma como descreve um romance passado em Belém de Judá. Mas este livro tem muito mais ensinamento do que apenas o romance entre Boaz e Ruth. Este livro tem para nós a história da redenção, um romance da redenção. E nós vimos que Deus está trabalhando aqui já há algum tempo na família de Noemi. Noemi era uma pessoa temente a Deus, pertencente ao povo da aliança, judia, mas de repente ela toma uma decisão equivocada. Juntamente com seu marido, eles resolvem sair de onde eles viviam, porque tinha crise muito grande. Era a crise na época dos juízes, e também chegou fome naquela terra. E eles vão buscar amparo num lugar improvável, num lugar proibido, que era a terra de Moabe. E esta família parte. Noemi, Elimeleque e seus filhos vão viver numa terra que era contrária aos princípios de Deus. A tragédia chega, porque toda desobediência traz as suas consequências. Elimeleque morre. Noemi ainda fica dura e não volta para Belém. Continua em Moabe e casa os seus filhos com mulheres moabitas que não eram boas coisas. A consequência aperta ainda mais e os filhos morrem. Agora fica viúva Noemi lá numa terra distante, juntamente com as suas duas noras. Noemi resolve voltar para Belém. Nessa volta, uma das noras fica no meio do caminho, que é órfã. E a outra, Ruth, que é o nome deste livro, volta com Noemi e vai chegar em Belém. E de repente ela começa a trabalhar e ela conhece um homem chamado Boaz. Boaz começa a dar alimento para ela, começa a dar segurança e sustento. Mas a colheita está terminando. O período em que Ruth ia pelos campos de Boaz está chegando no fim. E Noemi vai dar uma ideia para Ruth. A ideia de buscar um repouso, um descanso. Aliás, todos nós precisamos de descanso. A nossa sociedade vive propagando a necessidade de descanso. E em alguma medida isso é verdadeiro, porque nós somos uma geração estressada que se envolve em muitas coisas, muita correria. E via de regra nós precisamos parar, temos as nossas férias e tudo mais. Mas já reparou que esses descansos muitas vezes não resolvem de fato o cansaço que nós temos? E às vezes você fica um mês de férias e quando você volta, com uma semana você já está cansado de novo. Precisando de férias de novo. O descanso é uma necessidade do ser humano e Deus nos fez para descansar. Tanto é que Ele instituiu um dia de descanso na lei. E Ele instituiu até mesmo para a terra um ano de descanso, que era o ano sabático. Mas um descanso que todos nós necessitamos é o descanso das angústias da nossa alma. As angústias do nosso coração. Ruth era uma mulher que estava necessitando de um descanso, de uma proteção, de um amparo. E você vê isso no capítulo 3, verso 1, quando Noemi disse assim, disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Essa palavra traduzida como lar, é a ideia de um aposento de descanso, um lugar de descanso, um repouso. Ela está dizendo, filha minha, Ruth, eu tenho que procurar um repouso para você, um lar, ou algum lugar que você possa ficar sossegada na sua alma. Cristo Jesus é aquele que pode dar o verdadeiro descanso. E Ele vai dizer assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu gostaria então que nós pudéssemos ver nessa noite, este capítulo 3, sobre o seguinte tema. Todos nós precisamos de alguém que nos dê descanso. Nós precisamos não apenas de um tempo de descanso, nós precisamos de uma pessoa que possa dar descanso para a nossa vida. E esta pessoa é só Jesus Cristo, só Ele é capaz de dar descanso. E nessa história, Cristo é refletido através de Boaz. Boaz é aquele que vai dar um descanso para as fadigas de Ruth. Cristo é aquele que pode dar descanso para a sua alma. Talvez você entre nessa noite, com o coração apertado, com a vida cansada, precisando descansar a sua vida em alguém que pode te dar descanso. Eu gostaria que nós pudéssemos ver, então, esta busca por descanso, através de 3 lições neste texto. Primeira lição
é um projeto arriscado para obter descanso, para conquistar o descanso. Se você perceber o capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, você tem uma conversa de Noemi com Ruth. Essa personagem Noemi, ela aparece no livro e muitas vezes complicada em alguns momentos. Ela parece muitas vezes não confiar totalmente naquilo que Deus vai fazer e ela quer resolver as coisas. Os estudiosos pontuam que a ideia aqui parece ser um pouco esta. Parece que Noemi, ela olha para a situação, vê terminando os dias de cevada, de colheita, ela diz: Ruth, nós precisamos dar um jeito. Você precisa de um descanso. Você precisa de um lar. Você precisa de um resgatador. Você precisa de alguém para cuidar de você. E esse projeto traçado por Noemi é um tanto quanto arriscado, porque ela dá alguns passos que coloca essa mulher numa situação complicada. Olha o conselho que Noemi vai dar para Ruth. Olha aí o capítulo 3, verso 2. Verso 3, melhor dizendo. Vamos ler? Banha-te. Ela começa dizendo: olha, veste a melhor roupa que você puder. Toma banho. Usa aquele perfume. Dá um jeito. Dá um trato. Se fosse nos dias de hoje, diria: vai no salão. Ajeita o cabelo. Faz escovinha. Sei lá o que aí que mulheres gostam de fazer. Passa brilho. Sei lá, esse negócio que vocês sabem muito bem. Ela está dizendo: Ruth, se prepara. Se veste. Se prepara para encontrar com Boaz. Mas olha o verso 4. Olha que ela vai dizer algumas questões fortes. Verso 4. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás, e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deve fazer. Nós estamos em um dos capítulos que, talvez até intencionalmente, o autor coloca várias palavras com duplo sentido na língua hebraica, meio que dando uma ideia meio que dúbia, dizendo: parece que Noemi quer meio que colocar a Ruth numa situação em que Boaz fica totalmente encantado e não tem jeito de resistir, e aí as coisas possam se resolver. Um estudioso chamado Dian Urick, ele ao comentar este texto de Ruth, ele inclusive intitula essa parte dizendo assim: tudo que poderia ter dado errado. E ele continua dizendo assim: não foi uma ideia brilhante. São dois temas que ele usa para este capítulo. E de certa forma, algumas coisas são muito estranhas aqui neste conselho de Noemi para Ruth. Primeiro, o local. Boaz vai estar na eira. Este local, à luz de Oséias, era um local que muitas vezes as prostitutas procuravam os trabalhadores que estavam há muito tempo no campo para tentar ter algum tipo de relacionamento. Era um lugar distante da cidade. Era à noite, e ela diz mais, ela diz que Ruth deveria ir reparar quando Boaz comesse e Boaz tivesse bebido, e aí então quando ele fosse deitar, e ela iria se deitar próximo de Boaz. E olha aí o finalzinho do verso 4, ele te dirás o que deves fazer. Talvez Noemi estivesse lembrando do caráter de Boaz. Talvez seja isso, e está dizendo: ele não vai fazer nada de errado com você. Ele vai conduzir o processo. Mas ela deixa muito vago isso aqui. Na pior das hipóteses, uma das hipóteses então seria essa ideia meio conotação, meio que sexual, em preparar a Ruth para colocar Boaz num cenário complicado. Na melhor das hipóteses, não foi uma ideia sábia. Mesmo se não foi essa a intenção dela, ela colocou a Ruth em uma situação complicada, que até em mais de 2000 anos todo mundo fica discutindo isso aqui, se o que Noemi fez foi bom ou não foi. Imagine naqueles dias. Não foi um bom conselho, não foi a forma correta. E ela expõe esta mulher a uma situação complicada. Sabe que talvez você esteja dizendo assim: pastor, eu não estou entendendo bem essa história que o senhor está dizendo aqui. Por que isso? É porque talvez você está esquecendo quem é Ruth. Ruth é a Moabita. A história deste povo se dá quando você vai lá para Gênesis e você encontra as filhas de Ló. E as filhas de Ló olharam para o pai, e uma das filhas
deu bebida para o pai ficar bêbado, e quando o pai então foi dormir, ela foi e se deitou ao lado do pai, e depois se deitou com o pai. Percebe? Para o judeu que estava lendo essa história, na primeira vez, ele está pensando, essa moabita vai também fazer isso com Boaz? Ela vai ser igual os ancestrais dela? Essa situação, então, a gente encontra um projeto arriscado para obter descanso. A necessidade era justa, Noemi percebeu a necessidade de descanso que Ruth precisava, mas os projetos, a forma, foi um tanto quanto que, no melhor das hipóteses, dúbia. Se você gosta muito de Noemi, e acha que Noemi não teve nenhuma maldade aqui, ok, mas você há de reconhecer que ela não foi, pelo menos, sábia. Pelo menos não foi sábia. Ruth está num lugar distante, escuro, com um homem, e deitado aos pés deste homem, e na ordem de Noemi, dizendo, o que ele mandar você fazer, você faça. Deixa eu perguntar para você, o que é que você faz para obter descanso? Para acalmar o seu coração, em que você se mete? Para você tentar dar um descanso para o seu filho, dar uma condição melhor para o seu filho, dar amparo para o seu filho, o que você faz? Até que ponto você chega para tentar resolver as questões que estão afligindo a sua vida? Será que você não está expondo você ou seus entes queridos em lugares perigosos que pode vir a cair, trazer tragédia e contaminar-se? A necessidade de descanso está aí. Eu não estou dizendo de descanso físico, eu estou dizendo de descanso para a alma. Mas a minha pergunta é, o que você faz para obter o descanso? Qual que é o projeto arriscado que você faz? Mulheres moabitas eram problemas na história de Israel. Num determinado momento, as mulheres moabitas enganaram os homens, seduziram os homens de Israel e fizeram os homens de Israel pecarem. Tudo isso foi antes da história de Ruth. Tudo isso está meio que por detrás. Alguns estudiosos dizem assim, talvez Noemi dissesse assim para Ruth, afinal de contas você é uma moabita, né? Faz o que toda moabita faz. Vai lá! Como eu disse, eu não estou dizendo que Noemi fez isso com intuito totalmente sexual, não estou dizendo isso. Há impressões disso, mas se não foi isso, na melhor das hipóteses, Noemi não foi sábia. Porque ela expôs Ruth a uma situação complicada, que talvez pudesse perder o controle da história, se fosse qualquer outra mulher. Um projeto arriscado para obter descanso. O que você faz para obter descanso? Segunda lição deste texto. Os atos de uma mulher virtuosa em busca do descanso. Agora você vai ver o contraste. Ruth sai da casa, aceita o conselho de Noemi, vai até a eira, chega lá, vê Boaz, não se apresenta a Boaz, seguindo o conselho da sua sogra, acompanha com os seus olhos, vê Boaz comendo, vê Boaz bebendo, percebe o horário que Boaz vai se deitar, ele se isola um pouco dos demais, e ela vai e se deita aos pés de Boaz, e descobre os pés de Boaz. Este ato de descobrir os pés é por causa da localização, por todo um trabalho que era feito aí com a cevada, nessa colheita e nesse momento de tratar esses produtos. Tinha uns ventos que entravam nessas eiras. E agora, com o pé descoberto, mais cedo ou mais tarde, ele vai acordar de frio. É quando você está dormindo e você sabe que a esposa normalmente gosta do ar bem mais lá em cima e o homem normalmente lá embaixo, né? E aí, quando ela dorme, você abaixa o ar. Mas aí você vai e puxa o lençol. De repente, ela acorda. É mais ou menos isso aqui que está acontecendo. Ele disse, olha, puxou lá o pano que cobriu os pés de Boaz. E disse, mais cedo ou mais tarde ele vai acordar. E eu estou aqui do lado dele. Até aqui, ficaria o suspense. Se essa mulher está seguindo todos os passos, e se ela está disposta a qualquer coisa, para conquistar o Boaz da vida dela. Mas aí o verso 9, olha o verso 8 desse texto. Sucedeu que pela meia-noite, vamos ler? Assustando-se o homem, ele tomou um susto, ele dorme sozinho, acorda e tem uma mulher deitada aos pés dele. E
olha o verso 9. Disse ele: quem és tu? Está escuro, ele não sabe direito quem é. Olha a resposta. Ela respondeu: até aqui ela fez tudo o que Noemi mandou. Mas aqui foi isso que Noemi mandou? Não. Noemi disse assim: vai e espera, o que ele mandar você fazer, você faça. Ruth não tem dubiedade. Ruth revela o seu desejo é por compromisso. Ela diz: estende a tua capa sobre mim. Ela está pedindo ele em casamento. Você que talvez namora há muito tempo, é hora de você, se o seu namorado não pediu você em casamento, chega para ele e diz: vamos casar? É isso que Ruth faz. Ruth pede Boaz em casamento há muitos anos atrás, quebrando todo o protocolo. Mas essa mulher não quer deixar dúvida do que está acontecendo. Ela não quer uma noite de relacionamento com este Boaz. Ela não quer se deitar com ele, conquistá-lo pela cama e depois dizer: vamos casar? Não, ela está dizendo desde o início: estende a capa, casa comigo, porque você é resgatador. Essa ideia de resgatador é a ideia de Goel na língua hebraica. Nós vamos ver isso melhor no capítulo 4, no próximo sermão. Mas o resgatador era o homem que iria cuidar da descendência daquele que tinha perdido. Não tinha mais descendente em casa, que é o caso de Noemi. Noemi perdeu todos os filhos, não tinha mais homem. E Boaz é um dos resgatadores, alguém que pode comprar a terra de Noemi, pagar as dívidas de Noemi, cuidar dessa família, inclusive suscitar um descendente. E Ruth está dizendo: você é esse cara. Ruth é uma mulher virtuosa na sua busca por descanso, na sua busca por amparo. Ela não deixa dubiedade. Ela diz: eu quero é casamento, compromisso. É aqui que começa a nossa conversa. Percebe o contraste? Ela não deixa as coisas soltas. Ela não deixa dúvida. Se existem discussões milenares sobre o comportamento de Noemi, não há nenhuma discussão sobre o comportamento de Ruth. Talvez você precisa ser um crente como Ruth, que deixa as coisas claras na sua vida. E não um crente como Noemi, que talvez fica meio dúbio. Talvez você até fez o certo, mas não deixa claro na forma. Ruth é uma mulher assim. Ruth deixa nítido para todo mundo, deixa nítido para Boaz o que ela quer com ele. Mas olha mais. Olha que isso é reconhecido pelo próprio Boaz. Olha o verso 10. Disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira. Vamos ver agora? Pois quer pobres, quer ricos. Percebe? Ele diz: você é joia, porque você não foi atrás de jovens. Ruth era bem mais nova do que Boaz. Ela disse: nem jovens ricos ou pobres, você não foi atrás disso. A questão sua não é essa. A questão sua é suscitar o descendente para Noemi, é suscitar a família. Bendito seja você, Ruth. Mas olha o verso de número 11. Olha como que essa mulher de fato é bem-aventurada nos seus atos, na sua procura por descanso. Verso 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei. Vamos ler agora? Pois toda a cidade do meu povo, mulher virtuosa. Nós estamos falando de uma mulher que era conhecida como a mulher moabita, que tinha todo aquele passado. E ela diz: todo mundo da cidade sabe que você é mulher virtuosa. E nós devemos sempre lembrar que numa das organizações do cânon judaico, o livro de Ruth vem depois do capítulo 31 de Provérbios. Quando organiza, coloca o livro de Provérbios e depois vem Ruth. O livro de Provérbios começa, o capítulo 31, melhor dizendo, termina. O livro termina com o capítulo 31, que está falando da mulher virtuosa. E a pergunta é: mulher virtuosa, quem achará? E descreve as características da mulher. E diz assim: as pessoas lá fora, na praça, vão dizer que ela é honrada. O livro de Ruth vem logo em seguida, em uma das organizações do cânon judaico, mostrando exatamente: olha aqui a mulher virtuosa. E Boaz diz: você é mulher virtuosa. E eu gostaria que eu e você pudéssemos pensar, como nós temos buscado descanso para a nossa alma. O que é que nós fazemos? Ruth faz aquilo de uma forma virtuosa, faz os passos corretos. Ela quer compromisso, ela não busca em qualquer lugar,
e ela tem bom testemunho de toda a cidade. Todo mundo diz isso dela. Perguntei, o que as pessoas dizem de você? Anos após anos, essa história de Ruth tem sido contada, e Ruth tem sido exemplo de uma mulher virtuosa. Uma mulher que estava num lugar escuro, uma mulher que estava diante de um homem rico, talvez aos olhos humanos fosse a única oportunidade para ela, mas ela não vai para a cama com este homem, antes de estabelecer princípios, de dizer, eu quero você para ser meu esposo. Ela não toma atalhos para ter felicidade. O que você faz para obter descanso para a sua alma? Terceira e última lição. O caráter daquele que pode dar descanso. Quem é a pessoa que pode dar descanso? Naturalmente que no livro de Ruth, essa pessoa é Boaz, mas essa pessoa aponta para muito mais, que é Cristo Jesus. Quem é este homem que pode tratar com uma mulher moabita, que pode restaurar a alegria de uma mulher que perdeu o esposo, que pode ser as asas do Todo-Poderoso, cobrindo e protegendo Ruth? Quando Ruth disse assim para Boaz, estenda sobre mim a tua capa, é a mesma ideia do capítulo 2, quando o próprio Boaz disse assim, você veio buscar amparo sobre as asas do Senhor. É a mesma ideia está na fala de Ruth, dizendo, Boaz, seja você essas asas do Senhor sobre a minha vida. Quem é este homem? O caráter daquele que pode dar descanso. Então, se a primeira lição é um projeto arriscado para obter descanso, segunda lição, os atos de uma mulher virtuosa em busca de descanso, terceira e última lição, o caráter daquele que pode dar descanso. Olha aí algumas coisas que você encontra neste texto. Você deve se lembrar que está em torno de meia-noite, escuro, um lugar distante. Este homem, ele está diante de uma mulher que é mais nova do que ele, provavelmente muito bonita, uma mulher que está arrumada, como Noemi diz, perfumada, uma mulher que está dizendo, casa comigo. Será que esse homem vai se aproveitar desta mulher? Será que ele vai saciar os desejos do coração dele, da carne dele? Ele é homem. Como que ele vai agir? Olha o verso 10. Boaz surpreende, trazendo Deus para a história. Olha o verso 10. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor. Irmão, está no escuro, está sozinho, ele diz, bendito seja tu do Senhor. Ele diz, Deus está aqui, e bendita seja você que é do Senhor. Ele traz Deus para essa cena brilhante, e lança luz nessa história, dizendo, Deus está vendo, Deus é o dono de você, Deus é o Senhor seu, Deus é aquele que está cuidando de você, Ruth. Este homem está se mostrando Deus por trás de toda a cena. Mas Boaz é aquele que cumpre a lei do Senhor e não a vontade do seu coração. A mulher já tinha declarado para ele que quer casar, mas tem um problema na história. Olha lá o verso de número 12. Ora, vamos ler? É muito verdade do que eu. Fica-te aqui esta noite, e serás que pela manhã, se ele quiser resgatar, bem-estar, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Boaz é um homem que se submete à lei do Senhor. Ele não pode casar com Ruth ainda, porque existe nessa sequência de resgatadores, resgatador, só para você ter uma pequena ideia, era um parente do falecido marido. E aí, nesse vínculo aí de parentesco, ele diz, tem alguém que está na minha frente. E eu preciso resolver com ele primeiro. Porque essa lei não é uma lei humana, essa lei é uma lei que Deus tinha dado a Israel. E o que me surpreende é que nós estamos na época dos juízes, em que cada um fazia o que achava mais reto. Boaz não faz o que acha mais reto. O caráter do resgatador é aquele que cumpre a lei do Senhor. Se você quer encontrar um marido que dê descanso para você, avalie no seu namoro se ele é alguém que obedece à lei do Senhor. Se ele é alguém que se submete a Deus, mais do que o próprio desejo que ele tem para com você.
Do contrário, termina com ele. Olha lá o verso de número 13. Boaz é alguém que protege a sua pretendente. Olha o verso 13. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele quiser resgatar, bem está. Ele está dizendo assim, não vai embora agora à tarde da noite. É meia-noite, não dá para você ir. É perigoso. Fica aqui, está protegida. Mas olha mais. Ele protege a honra dessa mulher. Verso 14. Ficou-se, pois, deitada a seus pés. Pela manhã, levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro. Não teve relacionamento nenhum. Não teve casamento ainda. Eles estão se guardando, porque existe uma lei que ainda não foi decidido quem vai ser o esposo de Ruth. Continuemos. Porque ele disse, não se saiba. O que ele está fazendo? Ele está dizendo assim, vai cedinho, você vai embora, para que ninguém possa ver e não tem nenhum boato sobre você. Ele não quer manchar a honra desta mulher. Irmãos, aqui para quem é solteira, tem uma lista de princípios aqui para você escolher um namorado para você. Pessoa que está preocupada com sua honra. Ele toma os devidos cuidados, ele diz, cedo você vai. E ele supre essa mulher de mantimento. Ele enche, ele dá aí porção para 6 dias. Olha lá o verso de número 15. Dai-me o manto que tem sobre ti, segura. Ela o segurou, e ele o encheu com 6 medidas de cevada. E lhe pôs as costas. Então entrou ela na cidade. Ele está protegendo essa mulher, ele está dando comida para essa mulher, ele está dando proteção, amor, consolo, porque ele vai ser o resgatador. Ele vai ser o resgatador. Essa história de Ruth e Boaz não termina aqui. Se você olhar a continuidade, Ruth chega na casa da sogra, e a sogra pergunta, e aí, o que aconteceu? E ela conta. E a sogra diz, esse homem não vai sossegar, enquanto não resolver isso. Olha lá o verso 18. Noemi percebeu que Boaz estava resolvido com a situação. Olha o verso 18. Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem... Ainda hoje, nós não vamos resolver hoje, Boaz resolveu hoje, nós vamos resolver domingo que vem. Domingo que vem nós vamos ver como que Boaz vai resolver isso. Mas percebe que Boaz está disposto a resolver o problema de Ruth, mesmo se ele não casar com ela? Ele vai conversar com outro, e se o outro resgatar Ruth está protegida, Ruth está guardada, Ruth está com um futuro garantido, e Boaz vai viver a vida dele. Se o outro disser, eu não posso, Boaz diz, eu faço. Você sabe que mais do que uma história de amor, existe uma história de redenção aqui por detrás. E nós não poderíamos terminar este sermão sem olharmos para isso aqui e pensássemos na figura do resgatador maior que é Cristo. Jesus é aquele que de fato resgatou a nossa vida. Ele é aquele que entrou na cena do mundo. Boaz entrou numa eira, Cristo entrou no mundo pecaminoso. Abriu mão da glória que tinha. Boaz cumpriu a lei do levirato. Cristo cumpriu todo o Antigo Testamento. Ele foi lá, lei por lei, princípio por princípio, para resgatar a sua noiva, para poder nos dar descanso, para poder nos dar proteção, para nos dar segurança, para poder nos fartar de bens. Mas existem algumas coisas que diferem muito aqui. Uma delas é que eu e você não temos como nem tentar fazer o que Ruth fez, dar um jeito de melhorar a nossa aparência. Quando Deus nos amou, nós éramos como trapos de imundícia. Toda a nossa boa obra não tinha valor nenhum diante de Deus. Nós éramos feios espiritualmente. Boaz cuida de Ruth. Deus amou a nossa vida quando nós não merecíamos. Boaz foi até a eira. Nós nunca fomos até Cristo antes de Cristo vir até nós. Nós estávamos virados de costas para Cristo. Se Boaz é a figura de Cristo, Ruth não é a nossa figura aqui. Nós não éramos chamados de bem-aventurados, não. Nós éramos pecadores, indignos, transgressores da lei. Mas Cristo nos amou, mais do que Boaz amou Ruth.
Cristo se entregou por nós, mais do que Boaz se entregou por Ruth. E a minha pergunta para você é: você conhece esse romance da redenção? Essa história bela, que começa em um jardim, com um homem virando as costas para Deus, num projeto de obter descanso para si errôneo. E Cristo vem a este mundo e diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Cristo é o resgatador para você. Cristo é o resgatador para a sua família. Cristo é aquele que pode dar descanso para a sua alma hoje. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Ele é aquele que morreu na cruz do Calvário para cumprir a lei em nosso lugar. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa história tão linda do romance da redenção. Obrigado porque o Senhor foi conduzindo passo a passo de Ruth, de Boaz, meio nas dificuldades da vida, nos erros humanos, o Senhor foi acertando tudo. O Senhor foi corrigindo e dando sentido para a história. Obrigado porque essa história é apenas um eco de uma história maior, que é o romance que nós temos com Cristo Jesus, nosso resgatador. Abençoe, ó Deus, que nesta noite nós possamos nos ver tomados por este amor, tomados pelo romance que nós temos contigo, ó Pai. Obrigado porque o nosso resgatador cumpriu toda a lei em nosso lugar e fez tudo o que a lei exigia para que pudesse casar conosco e ser o nosso esposo, e nós sermos a noiva dele como igreja bendita do Senhor. Abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.